No mês passado, e aí, eu e você podemos muito bem avaliar o que é o Brasil e o que é a lei brasileira. E parece que os dois se encontram no mesmo lugar. Um país tão lindo e com tanto ladrão. Uma lei tão arcaica, tão antiga, que poderia ser moderna, se adaptar aos tempos, e é uma lei de 1940, da década de 40, com alguns remendos, mas não passam de remendos. Então, e o que está aqui, aquele ali, chama-se Bruno. E eu vou dizer uma coisa, este é o maior exemplo do que pode-se chegar, do que se pode chegar vendo o nosso país. Bruno se separa, põe os dois aqui, se separa, obrigado, Edu, se separa de Silma. E Silma agora tem Genival. Eu não sei se você lembra do rosto deles, principalmente dessa foto, onde Silma está agora com um novo companheiro, Genival. Eu contei aqui a história de que ela se separou de Bruno e que Genival pegou e matou Bruno. E por que ele matou? Bruno teria ido na casa da ex-companheira pedir para assinar um recibo de uma moto que eles tinham, porque ele queria vender a moto. E deu-se uma discussão, Genival chegou armado e matou Bruno ali mesmo. E eu falei o que eu sempre falo. Se você viu esses dois, se você conhece esses dois, pois bem. Mês passado, agora, eles se apresentam. Mostra eles. Aí você vai ver Genival, que se apresentou, a polícia, e aí está Silma, que também se apresentou à polícia. Os dois foram à polícia e disseram aos policiais que eles agiram em legítima defesa. Mas tem ali Bruno morto, e a questão é uma só. Os dois entraram pela porta da delegacia e a mesma porta que eles entraram foi a mesmíssima porta que eles saíram logo depois. Exatamente isso. Por quê? Porque o delegado nada podia fazer. O delegado nada podia fazer porque o tempo do flagrante já tinha passado. Porque eles são primários. Não tem outros processos na justiça. Não tem condenação. Porque eles têm trabalho. Endereço fixo não deve ter, porque de Campinas, onde tudo aconteceu, esse período todo, eles estavam escondidos. E aí, você vai vendo, e o nosso Zé Carioca foi lá e vai contar pra gente. Põe no Cidade. O caso foi mostrado no Cidade Alerta e poucos dias depois, os suspeitos se apresentaram na delegacia. Genival Batista de Lima e Silma Marques de Lima fugiram depois que ele matou a tiros o ex-marido de Silma, Bruno de Lima Cruz, de 37 anos, conhecido como Dedé, em fevereiro deste ano. O motivo apontado para o crime: ciúmes. Genival teria assassinado Bruno por não concordar com o contato próximo que ele ainda teria com a ex-mulher. O repórter Aurélio de Freitas conversou com a família da vítima na época em que o crime aconteceu. O sobrinho de Bruno viu tudo. Ele prefere não mostrar o rosto.
conseguiu correr uns 30 metros ainda. Só que o cara jogava a bola, meu tio era gordinho, ele conseguiu alcançar meu tio ainda e foi correndo, disparando na reta dele. O crime foi motivado por conta da insatisfação de Silma com o fim do relacionamento com Bruno. Mesmo já tendo um novo companheiro, a mulher mantinha a esperança de reatar com o ex. Meu pai falava pra mim, eu vou se separar. E ela não acreditava que meu pai iria fazer isso. Meu pai já tinha tentado uma vez, ele saiu de casa e só voltou no outro dia. E pra ela ele ia voltar, entendeu? E ele voltou. Só que teve uma vez que ele saiu e não voltou mais. Diante do delegado, Genival confessou ter matado Bruno. Eu pedi a Deus para esse cara nunca ter ido ir lá, ficar enchendo o saco, porque a gente estava muito bem, estava levando uma vida de boa, não mexia com ninguém, a vida da gente era só trabalhar. Ele também levou a polícia até o local onde havia dispensado a arma do crime. Mas ele não admite que o motivo tenha sido ciúmes. E no decorrer da investigação, uma novidade. Bruno, na verdade, não era Bruno. O homem que morreu assassinado pelo marido da ex-mulher tinha outro nome e um passado bem diferente do que era contado pelos familiares dele. A história do Genival é mais ou menos assim. Há 24 anos ele veio para Campinas com a esposa. Logo nos primeiros meses, ele arrumou emprego em uma grande firma aqui da cidade, onde ele trabalhou por 22 anos. Como ele mesmo nos disse, a vida dele era muito boa. Família, um bom emprego, até que em 2015, a vida do Genival teve uma reviravolta. Em outubro, ele se separou da mulher. A esposa foi embora, ele teve que alugar uma casa pequena para morar sozinho aqui nesse bairro. E enquanto trabalhava durante a semana na firma, aos finais de semana, ele assava a carne, fazia espetinhos na frente daquele açougue ali atrás. Ele continuou nessa vida, nessa rotina, até que 3 meses depois, já em dezembro, a firma decretou falência. Ele teve que sair sem ter direito a receber nada. O que ele fez foi o seguinte, ele tinha um dinheiro guardado e que logo nos primeiros dias ele investiu comprando esta pastelaria aqui. Ele disse que não queria ficar parado, queria continuar trabalhando. O Genival nos contou que 1 mês depois que ele já estava com a pastelaria em funcionamento, o dono do açougue, onde ele assava a carne nos finais de semana, o chamou e apresentou para ele uma mulher. Falou para ele, Genival, deixa eu te apresentar a Silma, ela é ex-esposa do meu irmão, o Bruno. Terminaram tem algum tempo já, eu queria te apresentar ela, é uma pessoa boa, amiga nossa, vamos marcar um final de semana para a gente ir para o sítio, aproveitar. Genival, opa, pois não, muito prazer, conheceu a Silma. Aí tem a história da Silma também. Ela já tinha se separado, tinha algum tempo, né? Mais tempo do que o Genival. Ela tinha feito um acordo com o marido, os dois tinham um apartamento juntos. Ela pegou a parte dele do apartamento e em troca deu para ele um carro e uma moto. E ela disse que não tinha contato nenhum com esse ex-marido desde então. Aí os dois, ela e o Genival, se conheceram, começaram a sair, a namorar e foram morar juntos no apartamento da Silma. Aí é que começou o grande problema. O Genival nos contou que o ex-marido da Silma, esse Bruno, irmão do amigo dele, que tinha apresentado para ele a atual namorada, já mulher, começou a infernizar a vida dos dois. Primeiro ele chegou lá com a desculpa de que queria o recibo da moto, que ele ia vender a moto e que tinha rasurado o recibo, tinha que tirar uma segunda via. A Silma falou, não, eu vou tirar a segunda via para você. Depois ele chegou lá, segundo o Genival, e falou para ele o seguinte, eu não aceito homem nenhum morar no meu apartamento. Você vai ter que sair de lá. O Genival falou para ele assim, eu não vou sair. Estou morando lá com ela. Já não é mais seu o apartamento é dela. Hoje ela está comigo, você tem a sua vida. E segundo o Genival, esse tal de Bruno virou para ele e falou, ah é? Então eu vou te matar. Você fique esperto. O Genival falou que ele até tirou uma arma e mostrou, a arma está aqui na minha mão. Está pronta para eu te matar.
se você não sair de lá, eu vou te matar. Nessa hora, o Genival disse que quis fazer um boletim de ocorrência. Chamou a Silma e falou, ó, ele tá me ameaçando, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Foi aí que veio à tona uma questão que a Silvia até então não tinha contado para ninguém. Ela falou assim, Genival, não denuncia não, porque esse cara é perigoso. Esse meu ex-marido é uma pessoa muito perigosa. Primeira coisa, ele veio para cá fugido, porque ele foi condenado por um homicídio qualificado em Salinas, no norte de Minas. O Genival falou, que isso? É verdade? É. Ela disse para ele, a briga foi por conta de uma disputa de ponto de droga. Ele foi lá junto com outras pessoas, matou um rapaz e a filha dele. É um cara perigosíssimo. E outra coisa, ele não se chama Bruno. Ele está vivendo aqui em Campinas com um documento falso. O nome dele é Adeilson. Por que você nunca falou pro Genival que ele não chamava Bruno? Eu tinha medo, né, de ameaçar, que de repente ele falasse alguma coisa. Sempre tive medo. Nesse período todinho que eu estava, esses 2 anos separados, eu nunca falei com ninguém. Nós fizemos contato com as filhas de Bruno para saber mais sobre essa falsa identidade do pai delas. No entanto, nenhuma das duas quis falar sobre o assunto. Sobre o dia do crime, o Genival conta o seguinte, que chegou cedo para trabalhar por volta de 10 da manhã, ele e a Silma pararam o carro aqui na frente e desceram. Ela ficou aqui e ele veio levantar as portas da pastelaria para começar a atender os clientes. Nesse momento, ele conta que chegaram o Adeilson, que era Bruno, agora já virou Adeilson, e o irmão dele. Eles vieram correndo na direção da Silma. Segundo o Genival, o Adeilson estava muito agressivo. Ele xingava, chamava ela disso, daquilo, falava que ela tinha roubado ele, ameaçava, dizia mais uma vez que ia matar. Quando o Genival viu que o Adeilson teria dado um empurrão na Silma, aí ele partiu para cima. Ele falou, não vou deixar a minha mulher apanhar aqui. Quando chegou perto aqui para separar, que ele tirou a Silma de perto e encarou o Adeilson, ele disse que o ex-marido da Silma fez o seguinte, o empurrou, deu um tapa no rosto dele e fez o movimento como se fosse tirar uma arma da cintura. Depois foi investigado, ficou comprovado que não havia arma nenhuma ali. Quem estava armado mesmo era o Genival. Uma arma que ele disse que comprou há uns 2 anos em uma feira do rolo aqui em Campinas mesmo e que sempre deixava aqui na pastelaria por questão de segurança. Ele disse que nunca tinha tirado essa arma daqui, nunca tinha usado e que até não sabia direito como usar. Só que na noite anterior ele tirou a arma daqui pela primeira vez. Ele disse que viu um pessoal suspeito passando por aqui, ficou com medo de que aquelas pessoas entrassem na pastelaria e levassem a arma dele embora. Por isso, ele levou o revólver para casa. E foi por conta dessa decisão, dessa atitude que ele tomou, que aconteceu todo esse problema aqui. Quando ele se sentiu ameaçado, quando ele percebeu que o Adeilson poderia puxar uma arma para atirar nele, ele foi mais rápido, sacou o revólver e atirou. Deu a impressão que ele estava armado. Foi, a impressão que já estava. Ele já chegou transtornado. Porque depois que você arranca a arma, você não vê mais nada na sua frente, entendeu? Você se lembra do primeiro tiro? Lembro, eu dei um tiro. Esse eu lembro. Depois não lembro mais de nada, entendeu? Me recordo depois pegando o ônibus para ir embora. Segundo o delegado que investiga o caso, Silma e Genival irão responder pelo crime em liberdade. O motivo é que eles não têm antecedentes criminais e não foram presos em flagrante. Você se arrepende, Genival? Você acha que poderia ter sido diferente? O que poderia ter sido feito? Muito, eu estou muito arrependido.